Queridos, nós estamos num tempo profético, né? Num tempo profético. Nós somos uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja que crê que os ofícios que Jesus estabeleceu na sua igreja, todos eles estão em voga. Amém? Nós cremos que a palavra de Efésios, no capítulo 4, ela é para os dias de hoje também. Louvado seja o Senhor. Então, enquanto nós temos no Brasil um povo desenfreado, cultuando as forças infernais, a igreja está de pé, cultuando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E é por causa da igreja, é por causa dos santos, que o Brasil não é destruído. É por causa do sal que está na terra ainda, a igreja do Senhor. E enquanto nós estamos aqui, amados, estamos fazendo resistência aos projetos de Satanás. Sabia disso? O louvor que chega aos céus através da igreja do Senhor Jesus Cristo resiste todas as forças infernais. O diabo sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O diabo sabe que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esta nação vai cumprir todo o propósito pelo qual Deus a levantou na terra. Esta nação é uma nação missionária. É uma nação que vai propagar, proclamar o evangelho às nações da terra. É uma nação que está chamando o avivamento. E este avivamento virá. Tal como o sol se levanta a cada manhã, o avivamento varrerá a pátria brasileira de norte a sul, de leste a oeste. Ô igreja, diz amém aí. Creia nesta palavra, porque só o avivamento, meu amado irmão, vai desmascarar o pecado nesta nação. Só o avivamento vai derrubar as barreiras que Satanás tem erigido nesta pátria. Só o avivamento vai trazer um despertamento sem limite no seu coração e no meu coração, para que a igreja do Senhor no Brasil faça a maior colheita de almas na história desta nação, porque Jesus Cristo morreu pelos pecadores ali na cruz, morreu também pela nação brasileira. E nós iremos ver, meus amados, a grande colheita que Deus está esperando, porque Cristo Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Então você está aqui sendo alguém importante para o projeto de Deus, porque a sua presença aqui, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, recebendo as palavras de vida, você está sendo uma resistência aos poderes das trevas nesta nação. Então vamos abrir os nossos olhos e vamos desejar ver um Brasil rendido aos pés de Cristo. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Então, queridos, nós estamos proclamando esta palavra de poder que diz: quem tem, ouça. Vocês estão fraquinhos, vamos dizer alto, bem bonito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E o tema do ano, como em Segec, é: abram-se os portais do céu. E a apóstola Rivanda nos deu esse tema para que nós pudéssemos ministrar durante esses dias do congresso. E ela pediu-me para que falássemos no primeiro dia sobre a porta da salvação. Você diz amém? E eu gostaria de que você, meu irmão, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, ou melhor, no capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 11, que declara: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você diz amém? Que maravilha sabermos que Jesus é o nosso bom pastor, sabermos que Jesus é a porta. Meus queridos em Cristo, Jesus não é uma das portas. Nós precisamos ter esse entendimento, porque nós temos muitas portas. As portas têm tamanho, as portas têm cores, as portas podem ser de madeira, podem ser de ferro, podem ser de vidro. As portas, elas podem estar em vários lugares. E Jesus aqui, Ele está se revelando ao seu povo, depois que Ele conta uma parábola para confrontar os líderes religiosos dos seus dias, os fariseus, os saduceus, que não estavam pastoreando o rebanho do Senhor, que não estavam trazendo o ensino claro a respeito do Deus Todo-Poderoso. Fariseus, saduceus, mercenários, que trabalhavam por causa do dinheiro, que trabalhavam para conquistar posição social, destaque na sociedade judaica. Mas eles não amavam as ovelhas, eles não estavam dispostos a darem a vida pelas ovelhas, eles não estavam dispostos a glorificarem a Deus através das ovelhas.
eles estavam construindo o seu próprio reino, eles estavam edificando no seu próprio ministério. E Jesus, ele declara aqui no capítulo 10, dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, queridos, Jesus Cristo está se apresentando como o bom pastor, mas ele também está se apresentando como a porta. Jesus não é porta, Jesus é a porta. É uma porta definida, é uma porta exclusiva, é uma porta é a porta da salvação. E queridos, nós precisamos entender por que Jesus se apresenta como pastor e como ele se apresenta como a porta do aprisco das ovelhas. Veja, havia 2 tipos de aprisco na nação de Israel. Um aprisco no inverno e um aprisco no verão. Então é preciso que nós entendamos isso, para que possamos também compreender o porquê Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Então no inverno havia um grande aprisco, para onde vários pastores levavam seus rebanhos. Esse aprisco tinha uma porta forte, que ficava trancada, e a chave era confiada ao porteiro. No dia seguinte, o pastor chamava suas ovelhas e saía com elas em busca de pastos verdes e águas tranquilas. Esse é o aprisco do inverno. Mas também havia outro aprisco, o aprisco do verão. Os pastores ficavam com seus rebanhos nos campos e os recolhiam a um pequeno aprisco de pedras. Esse aprisco tinha uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam, e o próprio pastor era a porta do aprisco. Jesus estava se referindo a esses 2 apriscos. No primeiro, que está aqui no versículo 1 a 3, ele está dizendo que os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo as paredes, porque no inverno era um aprisco fechado, havia uma porta forte e a chave ficava na mão do pastor. Mas no verão não, o aprisco era feito de pedras, e como era verão, o pastor dormia junto com o rebanho, só que ele se deitava no lugar por onde as ovelhas entravam e por onde as ovelhas saíam. Então veja o que Jesus está declarando.
que Ele é a porta do aprisco das ovelhas. Tanto no inverno, Ele era a porta, quanto no verão, Ele é a porta. Porque no inverno, só Ele poderia abrir a porta para as ovelhas entrarem, e só Ele poderia abrir a porta para as ovelhas saírem. No verão, Ele era a própria porta. As ovelhas só podiam sair do aprisco se o pastor as conduzisse para fora. E as ovelhas só podiam entrar no aprisco do verão se o pastor as conduzisse para dentro. Amém? Então veja que no segundo aprisco, Jesus, Ele como pastor servia de quê? De porta para as ovelhas. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, aleluia. Então, meus queridos, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Jesus é a porta do céu. Ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar ao céu sem passar por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Essa convicção deve dominar o nosso coração. Nós precisamos ter uma consciência despertada para esta verdade, um coração convertido a esta verdade. Jesus é a porta do céu. Jesus é a porta da vida eterna. Jesus é a porta da salvação. Amém? Então nós temos a plena certeza, amados, que Jesus, como pastor, Ele é o porteiro que abre a porta. Ele é legítimo. Ele tem credenciais. Ele é o dono das ovelhas. Amém? E o trabalho de Jesus é cuidar das suas ovelhas. Nós precisamos também saber que como pastor, amados, como pastor, há marcas em Jesus que nós precisamos conhecer. Ele é o bom pastor. Quais as marcas que esse bom pastor traz? Quais as marcas que esse bom pastor tem? Porque se nós conhecermos as marcas do nosso bom pastor Jesus, nós nunca deixaremos o seu aprisco. Nós nunca o abandonaremos. Nós nunca sairemos da sua visão. Nunca sairemos da sua presença, porque conhecemos a marca ou as marcas do nosso pastor. Veja que a primeira marca de Jesus, Ele é o porteiro que abre a porta. Segunda marca, as ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a sua voz, irmãos. É Jesus quem diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus é o dono das ovelhas.
Ele é um pastor legítimo. Ele tem as credenciais de pastor. Ele é um pastor que cuida. Ele é um pastor que apacenta. Ele é um pastor que cura. Ele é um pastor que liberta. Ele é um pastor que salva. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Queridos, veja que as ovelhas, elas não atendem à voz de um estranho. Porque ovelha não é guiada por chicotes. Ovelha é conduzida pela voz do pastor. Que maravilha. Ovelha é conduzida pela voz do pastor. E essa voz de Jesus, ela é mansa. Ela é suave. A voz de Jesus é doce. A voz de Jesus é santa. A voz de Jesus, ela produz segurança. A voz de Jesus é uma voz de amor. A voz de Jesus é inconfundível. Toda ovelha que mantém comunhão com seu pastor conhece esta voz, discerne esta voz diante de circunstâncias adversas, diante de pressões e diante do sofrimento, até do sofrimento. A verdadeira ovelha discerne a voz do seu pastor, porque o conhecimento desta voz é adquirido pela intimidade, pelo relacionamento. É impossível conhecermos a voz do nosso pastor Jesus, se não crescermos nesse relacionamento de comunhão que deve ser cada dia maior. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Não esqueçamos, irmãos, que o pastor tem cheiro de ovelhas. Sabe por quê? Porque ele ama as ovelhas e tem intimidade com elas. Jesus está procurando essas ovelhas que crescem na intimidade com Ele, dia após dia. Quando existe uma ovelhinha rebelde no rebanho, que não consegue discernir a voz do pastor, e que constantemente sai, se desgarra do rebanho, o que o pastor vai fazer para que aquela ovelhinha entre no caminho da intimidade, para que aquela ovelhinha conheça as batidas do coração do pastor, para que aquela ovelhinha discirna a sua voz? Sabe o que o pastor faz? O pastor pega aquela ovelhinha tenra e ele quebra a patinha dela. Ao quebrar a patinha, ele coloca no seu alforje, que ele carrega aqui, bem perto do peito. E por um tempo, aquela ovelhinha vai estar sendo curada, bem próxima do pastor. Porque aquele processo de cura vai trazer a ela essa intimidade que ela precisa. E ela vai se acostumar com o pulsar do coração do pastor. E ela vai se acostumar com a voz do pastor. E quando ela é curada daquela patinha quebrada,
ela é solta. E quando ela é solta no meio do rebanho, nunca mais ela se perde. Nunca mais ela vai por outro caminho. Nunca mais ela seguirá a outra voz. Porque na intimidade, debaixo de uma pressão pastoral do céu, ela aprende a andar na intimidade com seu pastor e discernir a voz do pastor. Querido, Jesus faz também assim conosco. Faz ou não faz? Muitas vezes Ele tem que quebrar a nossa patinha, para que nós o busquemos, para que nós o conheçamos, para que nós aprendamos o pulsar do seu coração, para que nós discernamos a sua voz. Davi, o salmista, o rei Davi, ele precisou ter uma patinha quebrada, mas ele chega a uma conclusão dizendo, depois de todo o processo, ele diz: foi-me bom passar por isso, porque aprendi a tua lei. Pergunte a Pedro, se Pedro não valorizou o processo na vida dele, aplicado por Jesus. Olha o que Pedro aprendeu depois da negação. Olha o que Pedro aprendeu depois do seu arrependimento. Olha o que Pedro aprendeu depois do seu choro convulsivo, por ter negado o seu Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador, o seu amigo Jesus. Você vai encontrar o Pedro orgulhoso, que dizia assim: eu jamais te negarei, Jesus. Todos podem te negar, mas eu jamais te negarei. Por ti eu darei a minha vida. Jesus perguntou: tu darás por ti? Tu darás por mim a sua vida? Pedro, olha, o diabo pediu para zarandear com você, e eu orei por ti, Pedro. E Pedro nem sequer disse muito obrigado, nem sequer disse o quê? O diabo pediu para zarandear comigo. O que é que ele queria comigo, Senhor? Por favor, tem misericórdia de mim. Não, ele ignorou os avisos de Jesus. Ele ignorou tudo que Jesus quis falar com ele, porque o orgulho, a soberba espiritual, ensurdecia os ouvidos de Pedro e colocava viseira nos seus olhos, e ele foi incapaz de ouvir os avisos de Jesus. Ele foi incapaz de ver o que Jesus queria lhe mostrar. Por esse motivo ele teve que passar pelo cadinho, ele teve que ter a sua patinha quebrada, ser envergonhado diante de 3 inimigos de Jesus. Mas quando o galo cantou, louvado seja Deus, porque o Pedro não se encheu de remorso, porque o Pedro não se ensoberbeceu, pelo contrário, ele cai em si, ele se humilha, ele chora e ele se arrepende. E você vai encontrar o Pedro lá adiante nas suas cartas dizendo: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. O que é que está acontecendo? A patinha foi quebrada, mas Pedro aprendeu a humildade de Jesus. Pedro aprendeu a ouvir a voz do seu pastor. Pedro aprendeu o caminho da intimidade com Jesus. E quando ele precisou apacentar as ovelhas de Jesus, quando ele precisou consolar os irmãos que estavam sofrendo perseguições no primeiro século, ele disse: por favor, não se exalte, por favor, não se soberbeça. A exaltação quem dá o Senhor, mas humilhe-se debaixo da potente mão dele,
porque no devido tempo Ele vai vos exaltar. Oh, glória a Deus, aleluia. A terceira marca, amados, do nosso pastor Jesus, é que Ele conhece cada ovelha particularmente e chama cada uma pelo seu nome. Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele sabe o seu nome, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe as confusões que estão aí na sua mente, Ele sabe o quanto o inimigo tem cercado você para roubar de você a fé e a confiança em Deus. Então Ele sabe de todas as coisas, Ele é Deus, Ele me chama pelo nome. Quando Ele veio no caminho de Damasco se encontrar com o feroz Saulo, Ele proclamou o nome daquele homem, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele sabe o seu nome. Zaqueu achou que não era conhecido por Jesus. Zaqueu desejava conhecê-lo. Zaqueu estava insatisfeito com a sua vida de publicano. Estava insatisfeito com seus pecados. Estava insatisfeito com a sua própria falta de paz. E quando ele soube que Jesus iria entrar em Jericó, ele sabia que as multidões cercavam a Jesus. E a sua estatura não era privilegiada. Então ele não conseguiria, em hipótese alguma, avistar Jesus. Só que antes de Zaqueu querer avistar Jesus, na eternidade, Deus já tinha avistado o Zaqueu. E quando ele sobe ao sicômoro, Jesus passa por aquele lugar. E justamente naquela árvore, Jesus para, propositadamente, porque o Espírito Santo disse: você vai passar por Jericó, mas você vai encontrar uma certa árvore chamada sicômoro. Olha, tem um homem lá que está te desejando, mas antes que ele te deseje, eu o desejo. Eu coloquei no coração daquele homem, porque sou eu que realizo o querer e o efetuar. Se Deus não se revelar a você, você nunca terá a revelação de Deus. Se Deus não te chamar, você nunca desejará vir a Ele. Não esqueçam disso, que Jesus declarou: todo aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Deus já tinha enviado Zaqueu a Jesus. E quando Jesus passa por aí e grita: Zaqueu! Aí eu vou dizer como o Mateuzinho, o netinho da pastora Rivanda, diz: ai, Deus! Me descobriram! Me escondi tanto! Não é possível que esse homem sabe o meu nome, sabe? Zaqueu! Eu acho que eu cairia daquela árvore. O susto foi muito grande para Zaqueu. Mas ele desejava tanto que ele parou. E Jesus disse: desce depressa, homem, porque hoje convém entrar em tua casa. Não é só entrar em tua casa física de madeira ou de pedra. Eu vou entrar na casa do teu coração. Eu vou fazer morada permanente. Eu vou trazer salvação à tua vida, salvação à tua casa, porque eu sou a porta, eu tenho a chave do teu coração. Aleluia! E vocês sabem o que aconteceu? Jesus entrou naquela casa, e Jesus não falou de roubo, Jesus não falou de honestidade,
Jesus não falou de dízimo, muito menos de oferta. Jesus entrou, mas onde Jesus entra, entra a paz, entra a alegria, o perdão, a salvação, a vida, a libertação, a cura, a visão. Onde Jesus entra, entra Deus. E Jesus entrou, bastou Jesus entrar, a luz de Jesus dissipa as trevas da mente de Zaqueu, dos olhos de Zaqueu, dos ouvidos de Zaqueu, do coração de Zaqueu, e dissipa as trevas da mão avarenta de Zaqueu. Aí ele mesmo diz: Senhor, se eu roubei. Gente, ele está diante dos seus amigos publicanos, ele não está num secreto só com Jesus. Há uma multidão ali presente, porque Zaqueu se sentia um rejeitado na sociedade judaica, porque de fato ele era. Então, com Zaqueu, todos os publicanos eram rejeitados. Aí Zaqueu diz: bem, eu vou abrir a porta da minha casa para os meus amigos. Não só eu vou jantar com Jesus, mas todos aqueles que não têm essa oportunidade terão na minha casa a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Aleluia. E ele disse: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar aos pobres. Quando ele afirma isso, quando há arrependimento no coração de Zaqueu, quando há disponibilidade para mudança radical, Jesus diz: hoje, oh aleluia, entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Há muitos filhos de Abraão em Campina Grande, há muitos filhos de Abraão na Paraíba, há muitos filhos de Abraão no Brasil. Há muitos Zaqueus que estão subindo no sicômoro, esperando o convite de Jesus. Mas, queridos, somos nós que vamos dizer aos Zaqueus que estão nos sicômoros do roubo, da idolatria, da feitiçaria, que estão nos sicômoros da imoralidade, do ateísmo, que estão nos sicômoros deste mundo sem Deus. Somos nós que temos que dizer: Zaqueu, desce depressa. Jesus vai entrar na sua casa hoje, vai mudar a sua história. Então, queridos, Jesus conhece você por nome. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe as lágrimas que você derrama no seu travesseiro. Ele conhece você por dentro e por fora. E Ele conhece o seu futuro. E Ele, ao morrer na cruz do Calvário, Ele estabeleceu um futuro glorioso para você. Vida eterna com Ele. Você diz amém? Então, queridos, quando falamos que Jesus conhece você particularmente como ovelha, significa que o relacionamento que Jesus quer manter com você é individual, porque Ele é um Deus pessoal, Ele é um pastor pessoal, Ele é um Salvador pessoal, Ele é um Senhor pessoal. E é isso que muita gente não entende, que Jesus, apesar de amar a todos os campinenses, Ele quer se relacionar pessoalmente com Luísa, com Maria, com José, com Pedro, com Manuel, com Zefina. Ele quer ter um relacionamento, uma comunhão pessoal. Porque a salvação, ela é pessoal.
O novo nascimento não depende do varão nem da varoa. O novo nascimento não depende da sua família. Não provém da terra, provém do céu. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. E se Abraão passou pela experiência, Isaac não passaria pela experiência por osmose. Isaac não receberia a bênção como uma herança que se recebe quando os pais morrem, porque o registro mostra que você é filho de fulano e filha de Beltrano. Não, Isaac teve que passar pela experiência com o Deus do seu pai, Abraão. E quando Deus se tornou o Deus de Isaac, aí Isaac sim manteve uma comunhão pessoal com Deus. E a gente vai perceber isso na vida de Jacó. Jacó era filho de Isaac, mas Jacó também não conheceu a Deus por osmose. Jacó não recebeu uma comunhão com Deus por ser filho de Isaac, neto de Abraão. Jacó saiu de casa para Padã Arã com 77 anos. E somente com 92 anos é que ele saiu com 72. E somente com 92 anos é que Jacó tem uma experiência profundérrima de mudança interior. Quando ele de fato deixou de ser Jacó e passa a ser Israel. Quando Peniel acontece na sua vida, porque ele foi transformado, tocado pelo Deus Todo-Poderoso. Saiu manco do val de Jaboque, mas saiu transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse Deus, esse Jesus, esse pastor que conhece o seu nome, que conhece o meu nome, que conhece todos os nomes daqueles que residem em Campina Grande, ele quer manter um relacionamento pessoal, individual com cada ovelha. Por isso que cada ovelha tem que querer crescer no conhecimento de Jesus. Não basta passar pela porta, é necessário crescer no aprisco, no conhecimento do pastor. É necessário afinar o coração com o coração do pastor. É necessário aguçar os ouvidos espirituais para ouvir a voz do pastor. Muita gente é salva na igreja, entrou pela porta da salvação, mas não estão desenvolvendo a salvação. A Bíblia diz que a nossa salvação deve ser desenvolvida com temor e tremor. Temor e tremor. Salvação é desenvolvida. Nós temos que crescer na intimidade com o nosso pastor. Nós temos que conhecer o nosso Salvador. Nós temos que crescer na intimidade do Calvário. Nós temos que carregar as marcas de Jesus. Nós temos que ser a extensão de Jesus nesse planeta. Então, amados irmãos, essa comunhão individual você tem que ter com o Senhor, desejar crescer. O apóstolo Pedro declara: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele, é por ele, para ele que vivemos. É Jesus, só Jesus, Jesus, só Jesus. Não podemos deixar de proclamar este nome poderoso. Não podemos deixar de exaltar este nome poderoso. Ele é o caminho para o céu.
Amém? Ainda que este rebanho seja numeroso, ainda que o rebanho de Jesus seja numeroso do planeta Terra, porque é numeroso mesmo, mas Jesus mantém relacionamento com cada ovelha. E Jesus quer que cada ovelha cresça no seu conhecimento, cresça nessa comunhão, cresça nessa dependência. Absorva a vida de Jesus no poder da ressurreição na sua própria vida. E ninguém absorve Jesus se desprezar a sua palavra. Ninguém absorve Jesus se não depender do Espírito Santo. Ninguém absorve Jesus se abandonar o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Ninguém absorve Jesus se desprezar os ungidos e ungidas que Ele mesmo estabeleceu na igreja para aperfeiçoar os santos. Então nós precisamos, amados, nos dobrar a esse Jesus maravilhoso que conhece você pelo seu nome. Quarta marca do pastor: ele conduz suas ovelhas para fora do aprisco. Veja, amados, a Bíblia diz lá no Salmo 23 que esse Jesus maravilhoso é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas de descanso, e Ele nos guia pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Diz amém. Veja que mesmo quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, o nosso pastor jamais nos desampara. Ele está conosco sempre. Em toda e qualquer situação, Ele está conosco sempre. Diga aleluia. Oh, aleluia. E esse Jesus maravilhoso que é o nosso pastor, Ele nos consola com o seu cajado e Ele nos consola com a sua vara. Percebam vocês que a vara e o cajado não são instrumentos de mera repreensão, não são instrumentos para castigar ovelhas. Não, não e não. O cajado e a vara, eles consolam, eles trazem consolo. Porque esses dois instrumentos são usados pelo pastor para nos conduzir em segurança, para nos conduzir em paz, para nos conduzir a pastos verdejantes. Você diz amém? E é interessante que cajado e vara são as mesmas coisas. Só muda as extremidades. Com uma extremidade está o cajado, na outra extremidade está a vara, né? Não é isso? O que ele faz com o cajado? Quando a ovelha está ali presa num barranco, como ele faz? Ele coloca o cajado para o quê? Trazê-la para si, não é verdade? E a vara? O que ele vai fazer? Ela quer se dispersar, ele faz assim devagarzinho para ela ser conduzida. Então, aqui nós temos o cajado e temos a vara. Diga aleluia. A palavra de Deus é o cajado e a vara nas nossas vidas. E essa palavra é consolo. Essa palavra de Deus, amados, ela tem poder para nos ensinar, para nos redarguir, para nos exortar. Ela tem poder para abrir o nosso entendimento.
ela tem poder para tirar as confusões da nossa mente, ela tem poder para arrancar a tristeza do nosso coração, ela tem poder para curar as nossas enfermidades, sejam físicas ou psicossomáticas ou espirituais. Diga aleluia. A palavra de Deus é vida, ela é vida, então ela é cajado, ela é vara. E é Jesus quem usa o cajado e a vara para trazer consolo ao seu rebanho, para trazer consolo às suas ovelhas. Aleluias. Glórias ao Senhor. E esse pastor é tão maravilhoso que nos desertos mais causticantes, ele prepara o quê? Uma mesa farta diante dos nossos inimigos, e ele unge a nossa cabeça com óleo. Oh, aleluia! O pastor nunca poupa a unção na nossa vida, ele sempre libera o seu óleo de unção nas nossas vidas. Amém? Quinta marca do pastor: o pastor vai adiante das ovelhas. Ele é o modelo do rebanho. É nos passos do pastor que nós devemos, ovelhas, seguir. Jesus, ele é o líder. Ele não induz, ele lidera. Ele vai adiante do rebanho para quê? Para abrir caminho, para afugentar os predadores, para livrar suas ovelhas de quê? Do perigo. Amém? O pastor, amados, não toca as ovelhas como um vaqueiro toca o gado, né? O vaqueiro empurra, mas o pastor guia. O pastor guia, o pastor é modelo, o pastor é exemplo. É nele que os nossos olhos devem estar o quê? Firmados, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Está escrito, livro de Hebreus, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para o pastor Jesus, olhando firmemente para o mestre Jesus, olhando firmemente para o apóstolo da nossa confissão, Jesus, olhando firmemente para o leão da tribo de Judá, Jesus, olhando firmemente para a testemunha fiel e verdadeira, Jesus, olhando firmemente para o sol da justiça, Jesus, olhando firmemente para o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o amado das nossas almas. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Então você não está aqui para firmar seus olhos em homem nenhum. Você está aqui para firmar seus olhos em Jesus. Todas as ovelhas são falhas, mas Jesus jamais falhou e nunca falhará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, a sexta marca do pastor: o pastor é seguido pelas ovelhas. Vejam vocês que as ovelhas não seguem a estranhos, as ovelhas seguem o pastor, porque o pastor tem uma voz inconfundível. O pastor tem uma voz singular. O pastor tem marcas exclusivas. E quando a ovelha desenvolve
essa comunhão com seu pastor, ainda que Satanás imite o rugido do leão, a ovelha de Jesus vai discernir a verdadeira voz do pastor. E ela não seguirá estranhos, ela seguirá ao seu pastor Jesus. Queridos, nós precisamos compreender que esse pastor Jesus, que possui marcas exclusivas, únicas, esse pastor Jesus, ele é a porta das ovelhas. Foi ele quem afirmou: eu sou a porta das ovelhas. Escutem bem, queridos, ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. No aprisco de Deus, no rebanho de Deus, alguém só poderá entrar se for por meio de Jesus. Não é por meio de Maria, nunca foi nem nunca será. Não é por meio de Judas, nem João, nem Edvígenes, nem Jorge, nem os guias do Espiritismo, nem Buda, nem Maomé. Ninguém. O único que pode nos levar ao aprisco de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa que você tem que guardar no coração: não há outra porta, não há outra porta. Jesus é a única porta do céu, é a única porta para o céu. É uma porta definida, a porta do céu se chama Jesus Cristo de Nazaré. Outra coisa, não há outro caminho, Ele é o caminho. Todos os caminhos podem levar a Roma, que eu não acredito. Porque para chegar na minha cidade, eu só posso chegar via terrestre se eu pegar a BR-101. Por outra BR eu não chegarei em Aracaju. Todos os caminhos podem levar a Roma, e leva mesmo, porque Roma é espírito maligno. Todos os caminhos do mundo levarão a Roma, perdição. Mas o único caminho que leva o homem ao céu é Jesus Cristo de Nazaré. Era para ser um aleluia mais alto, porque é Jesus que está sendo glorificado neste lugar. Escutem bem, não há outro Salvador. Ele é Yoshua Mashiach. Ele é a salvação. Ele é o Messias de Israel. Ele é o seu Messias. Ele é o Messias de toda a terra. Ele é o Salvador. Yahvé é salvação. Aleluia. Não há outro mediador. A Bíblia declara que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é único, então não há outra porta, não há outro mediador. O próprio Jesus, amados, Jesus Cristo, Filho de Deus, é a porta. Veja, não se trata de uma cerimônia ou de uma doutrina. Não se trata de uma igreja, nem de uma denominação, nem de um tratado teológico. Estamos falando da porta, que é Jesus Cristo. A porta é Jesus. E nós, diante dessas verdades, queremos trazer
4 verdades bem implícitas, para que você jamais duvide quem é Jesus. E quando você sair nas missões nas casas, por favor, o tema só é Jesus. Primeiro, Jesus é a porta da salvação. Ele declara aqui no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, amados, é a porta da salvação. Ele é a porta do céu. Ele é a porta para Deus. Ele é a porta da vida eterna. A Bíblia declara lá em Mateus, no capítulo 7, é Jesus quem fala das 2 portas. Ele fala da porta estreita e ele fala da porta larga. E ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Percebam vocês, Jesus está dizendo que a porta larga tem um caminho espaçoso, e ele não afirma que poucos entram, ele afirma que muitos entram pela porta espaçosa. Muitos preferem a porta espaçosa, porque para entrar na porta espaçosa, basta nascer no planeta Terra e permanecer do jeito que nasceu, sem tomar uma decisão ao lado de Jesus, sem crer no poder que há no sacrifício do Calvário, sem crer na redenção proposta pelo Deus Todo-Poderoso, na pessoa bendita de seu Filho Jesus. Quando Ele foi à cruz, tomou o lugar de todos nós como pecadores, e ali na cruz Ele se fez pecado em nosso lugar. Para quê? Para nos redimir, para nos justificar, para nos resgatar, para remover o nosso pecado, para nos tirar do império das trevas, para nos trazer para o reino do Filho, do seu amor, para nos perdoar, para nos arrancar da mão de Satanás. Então, meus amados, todos aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, são moradores da porta larga, são moradores do caminho espaçoso. Por isso que há milhares de pessoas nesta noite, nos clubes, nas ruas, nas praças, cultuando a Satanás. Porque o culto a Satanás é dado por aqueles que permanecem no caminho espaçoso, na porta larga. E Jesus declara que são muitos que entram por ela. Mas ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho que leva à vida é estreito e não vai ser alargado porque você quer que se alargue. Olha, a pós-modernidade não tem o poder e nunca terá o poder de aumentar 1 milímetro da porta estreita. A porta estreita continuará estreita. O caminho estreito permanecerá estreito. A teologia, por mais moderna que ela seja, ela simplesmente está evocando a porta larga, porque a porta estreita não sofre alteração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As culturas mudam, os homens mudam,
A teologia muda. A denominação também muda. Você também muda. Mas Jesus é imutável. É inigualável. É o Deus eterno, Salvador, o Senhor. É a porta estreita. E ele diz assim, ó, e são poucos. Está escrito aqui em Mateus 7,13. E poucos há que a encontrem. A encontrem, está vendo? A encontrem. Poucos. Então eu não sou defensora de que se houver menos gente no céu e mais no inferno, Deus é perdedor. Deus nunca foi perdedor de nada. Ele é eterno vencedor. Amém? Ele é eterno vencedor. Mas nós temos que entender que para encontrar essa porta estreita, tem que haver arrependimento. Para encontrar essa porta estreita, tem que crer no plano que Deus estabeleceu para a salvação de todo homem no planeta Terra. Para encontrar essa porta estreita, tem que morrer para si mesmo, tem que morrer para o mundo, tem que morrer para o pecado. E eu pergunto, quem quer isso? Quem quer isso? Então, queridos, Jesus é a porta. Se alguém entrar por ele, vai ser o quê? Vai ser salvo. Ele declarou, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus, irmãos, é a porta da libertação. Diga, libertação. Novamente no versículo 9, veja o que a Bíblia diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Entra e sai, e achará pastagem. Significa, é a porta da libertação. Em Jesus a libertação. Quantas portas as pessoas entram, mas são aprisionadas. Elas vão fazer um teste. Bem, eu vou entrar pela porta do crack, eu saio a hora que eu quiser. Sai? A porta de Satanás só tem entrada, mas não tem saída. A porta de Satanás é de aprisionamento. A porta de Satanás é de tortura, é de depressão. A porta de Satanás é de imoralidade. A porta de Satanás é de idolatria. A porta de Satanás é de feitiçaria. Essas portas estão abertas, mas quem entra por essas portas não são libertos. Eu paro de beber quando eu quiser. Mentira. Está escravo do pecado. Está escravo do pecado, porque Satanás só quer um prego, Satanás só quer um motivo para lhe escravizar, e se você dá espaço, ele monta. E a Bíblia diz que Satanás, quando ele aprisiona alguém, ele faz o quê? Ele guarda aquilo que ele acha que é dele, e ele guarda com muita vigilância. É necessário que o mais valente venha. Tire a armadura do valente para soltar os despojos. Eu sei que Jesus é o mais valente. Eu sei que Jesus já tirou a armadura do valente Satanás. E eu sei que Jesus já proclamou jubileu sobre toda a terra. Mas eu sei que milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo ainda estão escravos de Satanás, porque não chegou a eles o conhecimento de que a lei áurea do céu já foi assinada pelo sangue de Jesus. Jesus já quebrou a escravidão do pecado, já quebrou a escravidão das drogas, já quebrou a escravidão da idolatria. Jesus já abriu os portões das trevas e libertou a todos. Mas infelizmente muitos se conservam escravos,
porque não conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem tem autoridade para pregar a verdade é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja que é proclamadora da verdade. É a igreja que é proclamadora do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós precisamos deste púlpito falar a verdade para libertar os cativos, para abrir a porta de prisões aos presos, para libertar mentes atormentadas, corações endurecidos, vidas depressivas, porque apesar de ter entrado pela porta da salvação, não desfrutam da salvação que Jesus estabeleceu. Quantos crentes opressos, perturbados por Satanás, quantos crentes dominados por vícios, quantos crentes oprimidos por pecados ocultos, quantos crentes entraram pela porta, mas não descobriram o caminho da comunhão, não descobriram o caminho da bênção, não desfrutam do seu Senhor, não desfrutam do seu Cristo, não come de pastos verdes, não desfruta da justiça que provém do Calvário. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Jesus nós entramos e saímos, somos livres. A Bíblia diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Quem é livre aqui, levante a mão, dê um aleluia. Aleluia. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós deveríamos estar saltitando, porque aqueles que estão no carnaval, eles estão mentindo, eles não têm alegria não, eles estão numa alegria fake, uma alegria que está debaixo das drogas, debaixo do álcool, debaixo do sexo, debaixo dos sons altos dos tambores. Mas a verdadeira alegria está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha fonte de alegria. Com Ele eu salto de prazer. Com Ele eu tenho paz. Eu tenho comunhão com Deus. Eu sou livre. Livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Porque eu sou livre. Eu sei o que agrada a Deus, e eu sei o que desagrada a Deus, e eu faço preferência em fazer o que agrada a Deus, porque eu sou livre na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é a porta da libertação. Aleluia. Irmãos, Jesus é a porta da provisão. Diga, porta da provisão. Olha o que diz a Bíblia no versículo 9 ainda. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e que vai encontrar? E achará o que? Pastagem. Achará provisão de Deus, achará provisão do céu, achará provisão para o seu espírito, achará provisão para a sua alma, achará provisão para o seu corpo, achará provisão para a sua família, achará provisão para os seus amigos, achará provisão para os seus colegas, achará provisão para as pessoas que passem ao seu redor ou no seu caminho. Ele é o Deus da provisão. A Bíblia diz: bendito, lá em Efésios no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos tem o quê? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Escutem bem, amados. Diga todas as bênçãos. Diga todas as bênçãos. Diga: Jesus já me abençoou. Eu já sou abençoado. Eu não mendigo bênção. Eu já recebi todas as bênçãos. Agora, querido, por que nós não desfrutamos desta verdade? Por que nós não vivemos na realidade desta palavra? Quem entra por Jesus encontra pastagem. Maria Madalena entrou por Jesus, encontrou libertação. Lázaro entrou por Jesus, encontrou ressurreição. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Zaqueu entrou por Jesus e encontrou salvação. A mulher samaritana entrou por Jesus e encontrou o quê? Encontrou um estado de paz na sua alma. E ela, a partir desse encontro com o Messias, resolveu uma confusão de mente. Onde eu devo adorar? E ela compreendeu no seu espírito que não era onde, mas como deveria adorar, em espírito e em verdade. Ela encontrou um profeta, ela encontrou o Salvador, ela encontrou o Messias. Todos que entram por Jesus encontram o que? Pastagem. Eu pergunto, quando você vai à Bíblia, o que é que você procura? Do que é que você quer ser alimentado? O que você quer ouvir da parte de Deus? Quem entra por Jesus encontra descanso pleno. Então, amados, em Jesus a salvação, em Jesus a vida abundante. Toda a nossa provisão espiritual é encontrada na pessoa bendita de Jesus. Ele disse: não queres vir a mim para terdes vida? Ele afirmou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus é nosso alimento. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a água da vida. Oh, aleluia. Queridos, se nós nos aproximarmos de Jesus, se nós desenvolvermos uma intimidade com Jesus na dependência do Espírito Santo, nós encontraremos pastagem. Ninguém que se ajoelha para buscar a presença de Jesus se levanta da mesma maneira que se ajoelhou. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O nome dele tem poder na sua vida. Ele tem te suprido de todo bem. Você tem vivido na novidade de vida que ele propôs. Foi ele que propôs. Foi ele que disse que nele nós teríamos vida abundante. A religião, meus amados, dos dias de Jesus, ela matou as pessoas. Matou a fé das pessoas. Matou a esperança das pessoas. Colocou fardos pesados sobre as pessoas. E hoje, quantas pessoas estão nos templos evangélicos, mas estão mortos, sem conhecer a Jesus, porque está conhecendo o evangelho coach.
e não o evangelho vivo que transforma, que cura, que liberta, que salva e que batiza no Espírito Santo. Mas, irmãos, quem vai a Jesus vai encontrar uma vida maiúscula, vai encontrar uma vida superlativa, vai encontrar uma vida abundante. Pergunte a Maria Madalena o que ela encontrou. Ela encontrou vida abundante em Jesus. Pergunte à mulher que foi pega em flagrante adultério o que ela encontrou em Jesus. Ela encontrou vida abundante. Pergunte a Pedro, a Tiago, a João o que eles encontraram: vida abundante. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus e creram em Jesus encontraram vida abundante. Por isso que o apóstolo Paulo, que encontrou vida abundante em Jesus, quando ele estava prestes a morrer, decapitado pelas mãos de um mau rei perverso, maligno, chamado Nero, o apóstolo Paulo triunfantemente declarou: acabei a carreira e guardei a fé. Resta-me agora a coroa de justiça que o justo juiz, meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu pastor, aquele que me deu vida abundante, ele me dará naquele dia. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, amados, é a porta da provisão. Percebam vocês que esse portal está aberto, é Jesus. Então Ele não quer que você simplesmente entre pela porta da salvação e diga: eu sou um salvo, mas não desfrute da provisão, não desfrute da libertação, não desfrute da alegria, não desfrute do perdão, não desfrute do amor, não desfrute de uma intimidade cada vez maior com Ele. Pelo amor de Jesus Cristo, irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós temos que entrar por esse portal hoje. Jesus é a porta. Mas pastor, eu já sou salva. Eu sei disso, mas eu pergunto: você está desfrutando de tudo isso que eu tenho falado? Ou você quer desfrutar mais? Então veja, queridos em Cristo, a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 2 e 5: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Provisão, Yahvé Jirê, Jesus é Jirê, e Ele quer que você seja provido em tudo, provido no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Ele quer que você seja provido nos sonhos que Ele plantou em seu coração. Ele quer que você seja provido no ministério, porque Ele capacita e Ele autoriza todo aquele que Ele unge, mas também Ele abre as portas da provisão para todo aquele que Ele chama para fazer a sua vontade. Ele perguntou aos discípulos, depois que eles retornaram da grande comissão: porventura vos faltou alguma coisa? Porventura, Raquel, vos faltou alguma coisa nesses 36 anos de ministério, somado com 4 de aluna, vai 40 anos, faltou alguma coisa? Eu vou dizer: não, Senhor, nada me faltou. Se tiver que começar tudo de novo, eu irei começar. Sabe por quê? Porque Tu és Yahvé Jirê, o meu provedor. Amém, queridos irmãos? Mas por último, hoje, Jesus é a porta da vida abundante. Diga: a porta da vida abundante. Eita, glória a Deus! Lá no versículo 10 do capítulo 10, a Bíblia diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? Em abundância. Ele quer
que nós tenhamos uma vida com plenitude. Ele quer que nós desfrutemos de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez e de tudo que Ele fará. Nós temos que dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, porque na cruz do Calvário Jesus conquistou o céu para mim e para você. Então, meus amados, Jesus é a vida, e Ele veio para dar vida, Ele veio para dar vida plena, vida abundante, vida eterna. E eu quero proclamar aqui o que é vida eterna. Vida eterna é a vida que Deus tem para você, meu amado irmão, minha amada irmã. É a vida que Deus tem para todos que ouvem esta palavra de poder. Não é vida passageira, é vida eterna. É a mesma vida de Deus. É vida abundante, superlativa, maiúscula, eterna. É comunhão com Ele. É fruição bendita. É uma festa que nunca pode acabar, no melhor lugar, com a melhor companhia, com as melhores roupas, com as melhores iguarias, com as melhores músicas. Essa vida eterna estará com você na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, na eternidade. Estará com você se você viver até os 70 anos. Estará com você se ultrapassar o centenário. É vida que continuará a florescer quando estiver a um passo da sepultura, que permanecerá depois de deixar o corpo, que continuará quando o seu corpo for ressuscitado e você comparecer diante do trono de Deus. Essa vida brilhará mais que as estrelas. Enquanto houver o Deus eterno, os salvos viverão. Enquanto houver o céu, os salvos se deleitarão nele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a enchê-la com regozijo. Portanto, meus amados, a vida eterna é a vida que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Ele é o único que nos deu vida eterna. Ele plantou a sua vida no nosso espírito. Ele nos recriou. Ele nos regenerou pelo seu espírito. Ele nos tornou templos do Espírito Santo. Ele plantou a sua vida em nós. Ele plantou o penhor da nossa herança em nós. E breve Ele irá nos buscar, para que nós vivamos na sua presença por toda a eternidade. Olha o que diz a palavra de Deus, amados, em João 5:24, quem sabe de cor, diga comigo: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você diz amém? Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta do céu. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o autor da nossa salvação. Jesus é aquele que nos deu a vida eterna. Queridos, concluindo, eu pergunto: o que você deve fazer para entrar pela porta que é Jesus, a porta da salvação?
Eu não sei quantos aqui já entraram por essa porta, mas Jesus está aqui. O convite que Ele fez há 2000 anos atrás continua de pé. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite para entrar pela porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Você precisa tão somente crer de todo o seu coração que Jesus é a porta. Você precisa crer de todo o seu coração que Jesus, na cruz do Calvário, já operou a sua salvação. Você precisa crer de todo o seu coração que só Jesus é quem pode mudar a sua história, escrever seu nome no livro da vida, tirar você das trevas e jogar na luz, e adotá-lo como filho de Deus. Só Jesus. Segundo, reconheça ser um pecador. É impossível alguém abraçar a salvação se esse alguém não reconhece que é pecador. Reconheça que você é pecador. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele não veio buscar salvos, Ele não veio buscar santos, Ele veio buscar pecadores e chamá-los ao arrependimento. Então reconheça que você é um pecador, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Entregue hoje a sua vida a Jesus e receba-o como seu único Senhor, como seu único Salvador. E se assim você fizer, você terá perdão de pecados. Se assim você fizer, você será lavado com o sangue dele. Se assim você fizer, você terá o seu nome escrito no livro da vida e você receberá a vida eterna. Mas a igreja, e você, igreja, você já entrou pela porta, mas eu pergunto, você está desfrutando desta porta? Você está se deixando ser conduzido pelo pastor a pastos verdejantes, a águas de descanso? Você está sentando à mesa que foi preparada, está comendo de tudo aquilo que Ele tem provido para você? Você tem desfrutado desta porta? Eu quero dizer o que estamos proclamando este ano de 2024. Abram-se os portais do céu. A porta da salvação está aberta. É para que você entre e encontre pastagem. Não é só que você entre, mas que você encontre pastagem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Fiquemos de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Venha cá, meu menino. Vem orar. Vem orar como parte do rebanho, para que Jesus venha aqui, seja esse pastor na igreja, na minha e na sua vida. Agora você vai abrir a boca e orando também. Você diz amém? Deus falou com você? Você quer passar por essa porta? Senhor, mais uma vez eu passo. Mais uma vez eu passo por essa porta. Eu entro por esse portal, porque eu quero desfrutar, me alimentar das pastagens que o bom pastor tem a me dar. E eu só vou comer dessas pastagens se eu desenvolver um relacionamento pessoal, uma comunhão cada vez mais íntima com Ele.
Pai, nós te suplicamos, diante da tua poderosa palavra, a semente incorruptível da palavra, semeada em nosso coração nesta noite, que o teu Espírito nos empurre para passar pela porta da salvação. Que aqueles que não entraram por esta porta sejam empurrados pelo Espírito do Senhor, chamados ao arrependimento genuíno, verdadeiro, para vivenciar das experiências daqueles que andam com o Mestre. E nós, igreja do Senhor, que um dia entramos por esta porta que nos impele a viver a vida de Cristo na terra, venhamos a vivenciar as marcas do Calvário em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, pois nós não podemos ser os mesmos. Espírito de Deus, há um portal aberto diante de nós e nós precisamos passar por ele nesta noite. Ajuda-nos, nosso Consolador. Ajuda-nos, nosso amigo fiel. Ajuda-nos a viver as marcas de Cristo em nós. Impele-nos a viver uma vida que aponta para a eternidade. Ajuda-nos a viver uma vida que glorifique ao nosso Senhor. Nós precisamos experimentar das marcas do Calvário em nós. Senhor, diante deste portal aberto, nós não queremos ser indiferentes. Por isso, como igreja, nós nos arrependemos. Como igreja, nós nos humilhamos. Como igreja, nós renunciamos. Como igreja, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Cordeiro que venceu, e dizemos que não temos parte com este mundo, não temos parte com a porta larga, pois fomos atraídos com cordas de amor pelo Senhor da igreja, por aquele que é a porta estreita, por aquele que é a porta da provisão, por aquele que é o nosso libertador. Nós adentramos pelos portais eternos, por onde o Rei da Glória é adorado e exaltado. E nós dizemos, Senhor, que não há outro lugar em nosso coração do qual possamos dividir com nenhum outro Deus além de Ti. Nos humilhamos e diante da palavra soberana do Senhor te suplicamos, conduze-nos diariamente a ratificar a passagem pela porta da salvação. Jesus, Tu és a porta, e por isso nós podemos estar seguros nessa passagem. Esta porta não mudou de lugar, esta porta não mudou de dimensão, esta porta não mudou de modelo, é a mesma porta há mais de 2000 anos, e nós passamos por ela, nós reivindicamos a nossa salvação, nós estamos seguros naquele que é o nosso Salvador, pois é nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, é o Teu nome que será propagado de pais a filhos enquanto o sol durar. É o Teu nome que será pregado por gerações. É o Teu nome que será proclamado em toda a terra. Por isso nós passamos por esta porta, conscientes da presença de Jesus e da suficiência de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta noite. Que não fique por aqui a palavra semeada em nosso coração, mas que frutifique, pois a palavra é genuína, a palavra é pura, a palavra é abundante, a palavra é explosiva semente em nosso coração. Nós te louvamos por este tempo, em nome de Jesus. Amém.